Lucas 2, vamos ler só o verso 7 nesse momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, vamos orar nesse momento mais uma vez. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra santa e bendita, num dia, Senhor Deus, todo especial, que é celebrado por muitas pessoas ao redor desse mundo. E nós queremos Te pedir hoje, mais uma vez, Senhor, nos dê graça. Eleições para o Teu Filho Jesus. Nos abençoa nesse tempo aqui, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, é muito interessante que esse texto diz que quando Maria deu à luz a Jesus ali, não havia lugar para eles na hospedaria, né? Então, ela colocou numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. A verdade é que esse mundo parece que sempre foi um lugar hostil para Cristo. No momento do seu nascimento, não havia lugar para ele. Mas quando a gente para pensar, antes mesmo da vinda de Jesus, quando a gente olha para a história do povo de Deus, as profecias, as promessas de que ele viria, de que ele nasceria, esse nascimento, ele parece estar sempre marcado por oposição, por dificuldade, por hostilidade. Quantas na linhagem de Jesus não eram as mulheres estéreis? Então, vai vir da semente de Abraão. Aí a própria esposa de Abraão é estéril. Parece que aquilo vai impedir o cumprimento da promessa. Depois vai vir, ao longo das gerações, outras mulheres estéreis que parece que vão impedir a promessa, impedir a linhagem, impedir o nascimento de acontecer. E o Senhor vai contornando toda essa hostilidade, toda essa dificuldade. No momento do nascimento, mais uma vez, hostilidade. Não há lugar para ele. Ele nasce, o que acontece? Hostilidade. O decreto para o assassinato das crianças e sua família tem que fugir para o Egito. Ele cresce e ele diz, não havia lugar onde ele pudesse reclinar a sua cabeça. Quando ele morre, não há sepultura para ele. Ele não tem sepultura, ele pega uma sepultura emprestada. Então, os eventos que marcam a vida de Jesus parecem ser eventos sempre destacando uma oposição, uma hostilidade, uma ameaça para que a promessa se cumpra. Mas hoje nós estamos aqui, celebrando o Natal. E todos sabem o que significa a palavra Natal? A palavra Natal basicamente significa nascimento. É de onde vem a palavra natalidade. Os índices de natalidade, né? Nascimento. Interessante essa palavra, né? Natalidade infantil. Ora, mas só nasce infante, né? Ninguém nasce adulto. Mas enfim, então, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Um nascimento que também não é um nascimento qualquer. O nascimento que dividiu a história em duas partes. Toda vez que nós olhamos a data de hoje, qual a data de hoje? Né? Hoje é 26 de dezembro de 2021, né? Peraí, mas a humanidade tem apenas 2021 anos? Não. Então, o que marca esse início aí? 2021. 2021 depois de Cristo. Esse nascimento, ele dividiu a história em duas partes. Antes de Cristo, depois de Cristo. De modo que quando abrimos um calendário, o próprio calendário aponta para Jesus. Quando falamos uma data, quando vemos uma data ser pronunciada, ela aponta para esse nascimento, aponta para esse Natal. Aponta para a vinda de Cristo Jesus. Aquele que, sendo Deus, se fez homem e veio habitar entre nós, cumprindo as promessas que Deus havia dado ao seu povo. Agora, mesmo hoje, Cristo reina nos céus
ele virá a segunda vez para estabelecer plenamente seu reino, para habitar no meio do seu povo. O Natal é a cerimônia mais celebrada ao redor do mundo inteiro. Aqueles que não conhecem a Jesus, que não amam Jesus, que não estão em compromisso com Jesus, celebram o Natal. Mas ainda assim, nós podemos perceber essa oposição e essa hostilidade. Às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira mais abrupta. Parece que ainda não há lugar para Jesus aqui nesse mundo. Por exemplo, quando nós vamos celebrar o Natal, esse nascimento que dividiu a história, logo aparecem propostas para substituir aquele que nasceu, substituir o aniversariante. Claro que talvez a proposta mais conhecida aí que vocês já devem pensar aí, né, é o bom velhinho, né? Então Natal fala-se do bom velhinho, gorrinho vermelho, roupa vermelha, né, o barbudinho branco lá. E muitas vezes todo mundo está falando de Natal, tem um bom velhinho, tem presente, tem tudo, e só não tem Jesus. Bom, o bom velhinho não é o problema em si, tá? Eu sei que algumas pessoas também às vezes têm dificuldade de lidar, não sabem bem como agir, né? E aí, Papai Noel, pode, não pode, né? Pode ter, não pode ter na festa de Natal, o que a gente faz com isso daí? Bom, a gente sabe que a figura do Papai Noel, ela vem de um personagem histórico que era o São Nicolau, né? E Nicolau era quem? Um cristão que amava Jesus, um cristão que inclusive defendeu, segundo alguns historiadores, ele defendeu a ortodoxia bíblica, a verdade bíblica. Nos seus dias tinha um homem chamado Ário, que começou a pregar uma heresia que é basicamente parecida com o que a gente conhece hoje dos testemunhas de Jeová, que negava que Jesus era Deus. E diz então que o Nicolau se levantou dizendo que ele é 100% homem e 100% Deus. Alguns vão até dizer que ele chegou a dar uma bofetada no herege Ário, né? Então, como é que a gente lida com esse personagem? O Natal não é sobre Papai Noel, o Natal não é sobre Nicolau. Mas nós podemos usar o exemplo desse homem, desse cristão, que porque conheceu o grande presente da humanidade, Jesus, entendia também que deveria se entregar pelos outros, abençoar outros, presentear a outros, cuidar de outros. Então, Nicolau aponta para Jesus. Ele não é o centro do Natal, mas a gente pode usar o exemplo dele como até um bom exemplo didático para ensinar as crianças, tá? Então, não precisa queimar o Papai Noel, tá bom? Bom, alguns não vão atrás de um personagem histórico para tentar substituir Jesus. Eles usam o próprio sentimentalismo. Muito se fala agora no Natal, no espírito de Natal, né? Não se fala em Jesus, mas fala-se no espírito de Natal. Olha, tempo de festas, tempo de celebrar, tempo de estarmos juntos, é o espírito natalino, tempo de presentear, tempo de paz, né? Tempo de reconciliação, mas não se fala naquele por meio de quem tudo isso é possível, no príncipe da paz. Então é muito interessante que há algum tempo atrás eu vi até uma música gospel que cantava sobre o Natal. E ela falava o seguinte: como eu amo o Natal, fico feliz que esse tempo chegou já, verão é a minha estação favorita, vou aproveitar. A música, se você for ouvir ela toda, ela fala sobre presentes, fala sobre festa, fala sobre comida, fala sobre verão, e não fala sobre Jesus. Não fala sobre o essencial. Então, Jesus muitas vezes vai sendo substituído por estas coisas, porque ainda nesse mundo de oposição a Deus não há lugar para Ele. Agora, eu estou falando aqui de oposições veladas. Existem aquelas oposições mais diretas. Alguns simplesmente querem acabar com o Natal. Não são a maioria, não são tantos, mas eles se opõem frontalmente a celebração daquele que nasceu. Por exemplo, há algum tempo atrás eu vi uma matéria que falava de uma mulher que estava brigando com uma universidade, porque na entrada da universidade havia um presépio. E ela dizia: olha, não é para ter presépio, o Estado é laico, né? Então, tem muitas pessoas que estudam na universidade e que não são cristãs, então vamos tirar esse presépio daqui.
Eu vi alguns outros também falando que não se deveria mais, no período de Natal, figuras públicas especialmente, né, líderes, governantes e tal, não poderiam mais desejar publicamente Feliz Natal. Por quê? Porque muitas pessoas não são cristãs. Então, quando você está desejando Feliz Natal, você pode estar ofendendo alguém que não é um cristão. Por exemplo, um judeu, ou um muçulmano, ou algo assim, um bandista, sei lá. Mas pode estar ofendendo uma outra fé, né? E aí o politicamente correto, instrumentalizando esse discurso, simplesmente para se levantar contra o Natal. Tá? Como eu disse, esses não são a maioria. São oposições mais abertas, mais frontais, mas são poucos, não têm conseguido conquistar muito espaço. Mas às vezes a oposição vem de dentro da própria igreja cristã. Existem alguns irmãos, por exemplo, que não celebram o Natal. Eles amam Jesus, eles são crentes em Cristo Jesus, mas eles têm problema com a data do Natal, eles têm realmente uma feroz oposição a isso. Eu me lembro que algum tempo atrás, um pastor amigo meu disse que uma mulher ligou para ele, era a esposa de um membro da igreja, dizendo: pastor, vem aqui pelo amor de Deus, fale com meu marido, ele está ficando louco, está quebrando a árvore de Natal aqui em casa. Porque ele dizia que o Natal era uma festa pagã, e que não poderia então ser comemorada essa festa, porque era uma festa pagã. Né? Será que o Natal é uma festa pagã? Será que de fato nós como cristãos não deveríamos celebrar o Natal? Da onde vem essa ideia? Basicamente vem do fato de que no período ali do reinado de Constantino, o Império Romano ele começou a ser cristianizado. As pessoas começaram a se converter à fé cristã, começaram a se tornar cristãs, o próprio imperador começou a favorecer o cristianismo, então muitas pessoas às vezes não tinham entendido bem o que era o cristianismo ainda, mas começaram a se unir ali com os cristãos, fazer parte ali da igreja cristã, né, mesmo sem entender muito como as coisas funcionavam. E o que aconteceu então? Uma cristianização do império, onde alguns símbolos do império, algumas práticas do império, começaram a ganhar agora contornos cristãos, uma face cristã. Tá? Então, qual foi o dia e o ano, o mês em que Jesus nasceu? Se você ler nas Escrituras, você não vai encontrar essa data. A Escritura geralmente está muito mais interessada em falar sobre a morte de Jesus do que sobre o seu nascimento. Mas a verdade é que não haveria morte se não houvesse nascimento. Então, como não se sabe a data, havia uma festividade muito importante ali no período romano, adoração a algumas divindades, que acontecia exatamente nessa data de 25 de dezembro. Só que agora o império é cristão, não pode mais continuar celebrando uma festa aos deuses pagãos. Então o que a gente faz? Então a sugestão foi: vamos agora substituir essa comemoração por uma comemoração do nascimento de Jesus. Então passou-se agora a celebrar o Natal e não mais os falsos deuses. Então alguns irmãos vão dizer: está vendo? A origem da festa é pagã. Então nós não temos nada com isso. Outros cristãos têm entendido o seguinte: na verdade o que aconteceu foi uma redenção da cultura. A cultura estava adorando naquele dia divindades pagãs. O que os cristãos fizeram agora influenciando a cultura? Não, eles querem comemorar alguma coisa nessa data? Vamos manter a data. Mas nós vamos adorar agora aquele que nasceu, aquele que veio ao mundo. Cristo Jesus. Alguém sabe qual é a data? Não sabemos. Então vamos botar essa data aí de 25 de dezembro. Alguns estudiosos têm apontado que a data mais provável para o nascimento de Jesus teria sido por volta de setembro. Tá? Provavelmente Jesus nasceu no mesmo mês que eu. Mas nós não sabemos exatamente. Bom, o que eu penso sobre tudo isso? Irmãos, no final das contas, se nós não sabemos qual é a data, nós poderíamos então escolher qualquer data. A história da igreja tem consolidado essa data de 25 de dezembro para comemorarmos isso, a vinda do Deus que se fez homem ao mundo. Então, se nós não sabemos a data exata, quando nós nos reunimos hoje aqui, nós estamos nos reunindo para celebrar o quê e a quem? Estamos nos reunindo para celebrar alguma divindade pagã? Estamos nos reunindo aqui para comemorar a vinda de Horus, a vinda, sei lá, da Iemanjá, né? Estamos nos reunindo para alguma coisa assim? Não. Nós estamos simplesmente nos reunindo para celebrar o Deus que se fez homem, para viver a vida que nós não conseguíamos viver, para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida com Ele para sempre. Ele, sendo Deus, se fez homem
nasceu para que nós pudéssemos nascer de novo. E sendo homens mortais, separados de Deus, pudéssemos agora ser reconciliados e vivermos para sempre com Deus. É isso que nós celebramos. A data pouco importa no final das contas, já que nós não temos evidências históricas de quando deveríamos adorar, então não deveríamos brigar por essas coisas. Estamos celebrando algo tipicamente cristão, o nascimento do Filho de Deus para ser o substituto que nós tanto precisávamos. É isso que nós estamos celebrando aqui no Natal. Bom, o que nós aprendemos diante de tudo isso, com o texto que nós temos aqui diante de nós? Nós tínhamos lido no início, a gente agora leu apenas o verso 7, o finalzinho, né? Eu vou ler agora novamente com vocês, apenas para a gente pontuar algumas coisas. O texto diz, a partir do verso 1, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Irmãos, por que isso é tão importante para nós? O que esse texto está nos ensinando aqui? Primeiramente, Jesus não veio ao mundo por esforço humano. O mundo, como eu falei no início, ele vive em oposição a Jesus. O mundo não preparou o lugar e clamou, venha Jesus, venha nosso Salvador. Ele não veio ao mundo por esforço humano. A salvação que veio a nós não veio a nós mediante esforço humano. Não fomos nós ou outros homens que trabalharam para que nós pudéssemos ser salvos. O próprio Deus preparou tudo, Deus teve a iniciativa, Ele veio se encontrar conosco. E é muito interessante como Deus estava trabalhando até por trás aqui de pessoas ímpias, como era o caso de César Augusto. Ele determinou que houvesse esse recenseamento. E por causa desse recenseamento, José, com a sua família, foi obrigado a sair da sua cidade para ir para Belém. E por que isso era importante? Porque as profecias apontavam, é lá em Belém, de onde virá o Salvador. É lá onde o Messias virá. Se não houvesse censo, Maria grávida não faria uma viagem tão complicada e tão difícil. Mas porque os planos de Deus eram cumprir as suas promessas, as suas profecias, trazer ao mundo seu filho no lugar onde ele havia determinado, para mostrar que era ele que estava no controle, para nossa salvação. César Augusto, sem saber, determinou esse decreto, a fim de que Jesus nascesse no exato lugar onde Deus havia determinado. O nosso Salvador viesse e cumprisse as promessas de Deus a nosso respeito. Jesus não veio por esforço humano, nem mesmo veio de uma relação humana. Não foi o relacionamento entre uma esposa e o seu marido, Maria e José, que trouxe o Salvador ao mundo. O Espírito Santo, operando no ventre de Maria, trouxe o nosso Salvador ao mundo. Deus estava operando em todos os aspectos para nos salvar. É muito interessante também esse texto, quando ele diz, no verso 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, o seu primeiro filho. Por que fala do primeiro filho? Há uma tradição cristã que diz, que Maria ela teria tido apenas Jesus, e ela teria ficado virgem pelo resto da sua vida. Ora, isso não corresponde aos relatos bíblicos. Aqui fala do primeiro filho que ela teve, e depois, em outros lugares nos evangelhos, nós vamos encontrar até mesmo o nome dos irmãos de Jesus. Quando Jesus ele aparece no seu ministério público, as pessoas da sua cidade dizem, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Ele não é irmão de fulano, de fulano, de fulana? Quando vem até Jesus, ele está reunido com seus discípulos e dizem, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Ele diz, minha mãe, meus irmãos e irmãs?
Minha mãe, meus irmãos e irmãs são esses que estão aqui junto comigo. Então, a Bíblia sempre apontou para o casamento e a fecundidade, a procriação de filhos como uma bênção maravilhosa. Não há motivos do porquê pensar que Maria, ao ter um relacionamento com seu marido e gerar filhos, isso traria algum tipo de problema para aquele casal. Ou que eles seriam menos abençoados. Não, ao contrário, eles estão sendo mais abençoados ao ter filhos e filhas. Essa é a expectativa. Então, aqui, Jesus vem completamente de maneira sobrenatural, por meio de Deus. Deus agindo na história, cumprindo profecias, cumprindo suas promessas, soberanamente, sobrenaturalmente, para a nossa redenção. Outra coisa, o fato dos homens também rejeitarem a Jesus, buscarem matar a Jesus, buscarem se opor a Jesus e não haver lugar para ele, isso também estava dentro dos planos e do controle de Deus. Quando a gente lê Atos capítulo 4, versos de 27 em diante, por exemplo, diz sobre a morte de Jesus: ali se reuniram Herodes, Pilatos, homens de Israel, gentios, para assassinar o teu santo servo Jesus. E o texto continua dizendo: fizeram tudo quanto a tua mão e o teu poder predeterminaram que acontecesse. Isso nos mostra o quê? A graça de Deus. Quando Deus envia o seu Filho, não é porque Deus olhou para nós e viu como nós merecíamos, como nós éramos bonzinhos, como nós queríamos tanto a Deus, mas estávamos com problemas com o pecado. Deus olhou para um povo rebelde, para a multidão de pecadores, que não queriam, não desejavam, não buscavam. Não é isso que a Escritura diz? Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, umas se fizeram inúteis. Ele olhou para esses. E quem eram esses? Era o mundo. Era eu e você. Vivíamos para nós mesmos, em busca dos nossos próprios interesses. Deus era no máximo um gênio da lâmpada. Quando eu estou desejando muito alguma coisa, esfrego a lâmpada e peço: Deus, me atende aí. Deus era no máximo um recurso que eu poderia buscar no momento de dificuldade. Já tentei de tudo, não estou conseguindo fazer as coisas. Deus, estou pedindo para todo mundo, estou apelando para todos os santos, então estou apelando para ti também. Me dá uma ajudinha aí que eu te pago. Eu te pago, eu faço alguma coisa aí, eu vou para a igreja. Nós não buscávamos um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós não estávamos entregando as nossas vidas e dizendo: Deus, o que tu queres de nós? Ele olhou para nós, essa multidão de pecadores, rebeldes, e disse: eu quero salvar. E porque eu quero salvar, e vocês são incapazes de salvar a si mesmos, eu vou dar o meu Filho para ir ao encontro de vocês e trazê-los para mim. O Natal fala desse presente de Deus à humanidade. Ele dando a dádiva mais preciosa de todos, o seu próprio Filho. E isso é graça. É graça. É favor que nós não merecemos. Por fim, também Jesus se identificou com o que há de mais humilde e desprezado. Ele poderia ter vindo a esse mundo e nascido num palácio. Afinal de contas, ele era o filho de Davi, era descendente de uma linhagem real. Ele era o filho de Deus, ele era Deus. Mas ele nasceu num lugar humilde e desprezado, onde nem mesmo havia lugar para ele. Quando o texto diz aqui que não havia lugar para ele na hospedaria, e que, portanto, ele nasceu aí, verso 7, né? E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Alguns têm apontado para o fato que não necessariamente aqui, Jesus nasceu dentro de um estábulo. Provavelmente não havia mais um quarto para a família na hospedaria. Eles procuraram então uma casa da própria família de José, que era daquela região. E o quarto ali era pequeno para aquela situação de dar à luz. Eles teriam dado à luz talvez na sala. E ali na sala ficava já próximo, era um ambiente maior, mas já próximo ali da parte onde ficavam os animais. E por isso tinha uma manjedoura onde ela colocou Jesus ali.
ok? Mas o fato é, o Deus que se fez homem, ao fazê-lo, não escolheu os palácios desse mundo. Ele veio se identificar com o menor de nós, com os rejeitados, com aqueles que também não encontram lugar no mundo, aqueles que também não são aplaudidos por esse mundo. Ele veio desprezando aquilo que nós muitas vezes ambicionamos tanto. Trocamos tantas coisas pelas promessas desse mundo, pelas riquezas desse mundo, pelas glórias desse mundo. O nosso Deus desprezou as glórias desse mundo e se entregou para salvar aqueles que não tinham glória nenhuma, aqueles que não tinham nada para dar, aqueles que eram rejeitados como eu e você, para mostrar que não há ninguém tão desprezado, tão rejeitado, que esteja fora dos alcances dos olhos de Deus, fora do alcance da graça de Deus. Ele se identifica com o menor de nós, para salvar a cada um de nós. A pergunta então, para nós essa noite é, não havia lugar para Jesus. E hoje, muitas vezes também não há lugar para Jesus. Mas na sua vida, há lugar para Jesus. Jesus, ele já entrou e se tornou Senhor. Ele se tornou o dono. Ele se tornou aquele que te comprou por alto preço, preço precioso. Há lugar na sua vida para Jesus. Eu espero que você possa responder dizendo sim, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu dono. A minha vida é completamente dele. Mas se há entre nós alguém que por algum tempo tem titubeado, hoje não, Senhor, talvez um dia, sim, Jesus tem lugar na minha vida, mas eu ainda estou resolvendo algumas coisas, eu quero dizer para você, receba esse grande presente de Deus, que Jesus seja o dono da sua vida, que Ele ocupe o lugar primeiro, que a partir de hoje você não troque Jesus por outras coisas e não dê desculpas para Jesus, mas olhe para Ele e diga, seja feita a tua vontade e não a minha, a fim de que aquele que nasceu e morreu por você possa fazer com que você também agora renasça para viver eternamente para Ele. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, te louvamos pelo Natal, te louvamos por esse presente. Nós não merecíamos, Senhor, éramos pecadores, estávamos longe do Senhor, só merecíamos a condenação. Mas sem merecermos, o Teu Filho olhou para nós e nos amou. E Ele deixou a Sua glória para abraçar a nossa miséria e para viver entre nós e entregar a vida por nós. Nós não somos dignos disso, não somos merecedores disso. Tudo que nós podemos fazer diante disso é responder a essa graça com adoração e dizer, ó Deus, eu não tenho nada para dar, mas usa a minha vida como um instrumento da Tua glória, Senhor. Vem e continua operando as transformações que eu tanto preciso no meu coração. Sustenta a minha mão com firmeza, para que eu ande contigo até o final. Que essa seja a resposta que nós venhamos a dar essa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.